porque queremos saber quem traduz o mundo dos negócios e oferece serviços para quem não tem acesso. A partir de agora, 20h42, nós vamos conferir como empreendedores criaram oportunidades bem-sucedidas com alvo no público de baixa renda. Empreendedores não, viu? Empreendedoras. Convidamos agora com a gente aqui no estúdio Débora Freitas para este super bate-papo com Karine Oliveira, CEO da Wakanda Educação e eleita uma das mentes mais brilhantes pela revista americana Forbes, e Michela Galvão, influenciadora digital, especialista em criptomoedas e finanças descentralizadas. Essas mulheres incríveis estão em foco no programa Na Pauta do Mercado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Débora Freitas, sou uma mulher negra de cabelos cacheados um pouco acima dos ombros. Estou vestindo uma blusa bege de mangas bufantes. Muito bom estar aqui essa noite com as nossas convidadas. Gostaria de saudá-las e pedir a Karine, por favor, para fazer a audiodescrição. Então, olá, boa noite, divindades, para vocês que estão ouvindo. Eu sou Karine, sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados abaixo do ombro, estou com uma camisa preta com bordados dourados e de calça preta também. Michela, muito boa noite, prazer ter você aqui com a gente. Por favor, a sua audiodescrição. Boa noite a todos, todas. Eu sou Michela Galvão. Eu estou vestindo a blusa preta, camisa preta, né? Sou uma mulher preta, de cabelos curtos, cabelo e olhos castanhos, e estamos aqui. Muito bom estar com vocês aqui essa noite, essa apresentação que a Amanda fez, sensacional e muito sensacional. Acho que muito importante sermos 3 mulheres negras aqui nessa noite para falar desse tema tão importante, que é o empreendedorismo. Queria começar a nossa conversa aqui falando sobre empreendedorismo de oportunidade e a potência que muitas vezes fica escondida. Vocês acompanham isso muito de perto. Então, queria saber de vocês por que o mercado financeiro, ou parte do mercado financeiro, ainda não conseguiu enxergar essa potência que vem do empreendedorismo de necessidade, que está muito presente nas favelas. Queria começar com você, por favor, Karine. Então, divindades, isso é uma ótima pergunta, porque eu acho que isso é um olhar muito pobre, né? Quando a gente para pensar. Principalmente quando a gente imagina que a maior economia não é de muita grana, mas é de pouca grana movimentando várias vezes durante o dia. E é isso que acontece dentro da periferia, sabe? Então, a gente percebe que o público de classe C, D, é um público que não tem um grande poder capital acumulativo, mas é o público que mais movimenta grana. Se for possível para vocês pararem para pensar, nós temos estudos aí que comprovam, inclusive da Instituto Locomotiva, que mostra a movimentação de grana que existe em todas essas periferias. Então, eu acho que o que acontece é que, como as instituições financeiras elas são bem antigas, e como grandes instituições, a mudança para poder fazer, quando você se torna uma grande instituição, ela também vem lenta, que acaba ainda não se atualizando com o olhar de hoje para essas pessoas. Porque antes, quando você imaginava pequenas empresas ou qualquer outra pessoa que tinha um CNPJ, era no mínimo uma empresa que tinha no mínimo 5, 6 funcionários. Então, tinha toda uma questão de quanto essa pessoa movimentava, que tipo de documento ela tinha. E hoje, com a questão do MEI, dentre outras pessoas, esse tipo de empresa mudou. Então, o modo de atender essas pessoas também mudaram, então o modo de conversar também mudou. Então, só que as empresas acabaram não acompanhando essa mudança. Então, elas estão percebendo e perdendo dinheiro. Se a gente parasse para pensar o quanto a gente não consegue rastrear o dinheiro que entra na informalidade. Então, tudo é cartão de crédito. Não, gente. Agora, com o Pix, né, é outra coisa que tentaram criar, principalmente para que tentasse rastrear para onde é que vai esse dinheiro. Porque quando chega dentro das periferias, que você saca a grana, você não tem como mensurar para onde ela foi, em quantas mãos elas passaram. E a gente acaba perdendo literalmente um pré-sal lá grandão, entendeu? De muita movimentação de dinheiro que tem. Então, eu acho que as instituições financeiras ainda estão tentando pegar e dar uma olhada para esse mercado que, na verdade, sempre existiu.
porque, afinal de contas, a população negra sempre existiu aqui no Brasil e a gente sempre teve que movimentar. Esse negócio de instituição financeira chegar na periferia está sendo um pouquinho recente, porque eles têm uma dívida histórica muito grande com a gente. Apesar de contas, existia um momento aqui no Brasil onde pessoas eram proibidas de ter conta bancária. E, para além disso, né, de quanto dinheiro que foi depositado e no meio da grande crise esse dinheiro não foi devolvido à população negra. Então, a gente ser desbancarizado tem um motivo. Existe esse receio, esse medo ainda. Então, eu acho que as instituições financeiras, para além de estar olhando não somente para a questão da grana que a gente movimenta, tem que olhar também que agora a gente só consegue fazer as coisas se a gente está se sentindo representado. Então, se não falar comigo, se não aceitar a minha realidade, também não vai ter a minha grana. E como falar, Michela, com essas pessoas? Inclusive, tem um dado que a gente trouxe aqui na reportagem, que a audiência acompanhou, que é um último dado do Data Favela. 120 bilhões de reais movimentados anualmente nas favelas brasileiras, né? Como captar esse público, Michela? Bom, o que a Karine falou é bem dentro do contexto, né? Acho que os grandes bancos, né, o mercado financeiro tradicional, ele precisa voltar o seu olhar e a sua escuta para dentro das comunidades, né? Ouvir exatamente o que aquele empreendedor e parar de ver o preto, o pobre, o favelado como mão de obra escrava e como mão de obra barata. Dentro da periferia, a gente constrói, a gente inova o tempo inteiro, né? Nós temos as nossas potencialidades, e, enquanto isso não for dado o devido valor ao conteúdo intelectual, que tem muito na periferia, toda a nossa cultura que é construída dentro da periferia, o mercado tradicional não vai conseguir acessar, de fato, esse grande público, que é um excelente consumidor e que tem já praticado, né, inconscientemente, talvez nem saiba o nome, mas praticado o famoso: se eu não me vejo, eu não compro, né? Então, o que está faltando de iniciativas é realmente ir lá na periferia e entender aquele contexto, respeitar as diversas, a pluralidade que tem ali dentro, e realmente fazer produtos e serviços focados em melhorar, né, em beneficiar de verdade aquele público, não só explorar e não só, enfim, apropriar ali de tudo que a periferia é gerada, né? Para mim, é basicamente por aí. Eu iria complementar com uma coisa que eu acho que é muito legal, maravilhosa, é que, tipo assim, acho que na hora de construir os produtos, o que está faltando são pessoas pretas dentro da construção. Porque, muitas das vezes, são pessoas de mercado financeiro que entendem uma visão tradicional e não é por maldade que não entende aquela realidade, sabe? Só não tem contexto. Então, ao contratar pessoas pretas para estarem nesses cargos na hora da construção dos produtos, a realidade vem junto. Por exemplo, quando você pensa que, durante a pandemia, se esse acesso ao crédito tivesse chegado na mão de mulheres negras, isso teria movimentado muito mais rápido. O problema é que esse crédito que a gente realmente precisa, e não auxílio, tá, gente? Porque empresas precisam de crédito e não de auxílio. Tivesse chegado na mão dessas mulheres, essa grana tinha movimentado a economia de forma muito mais prática. E acabou chegando para as mesmas empresas, com os mesmos jeitos, com as mesmas documentações. Então, uma grana que todo mundo que já tinha acesso acessou, e quem realmente precisava, quem realmente consumia, quem realmente ia fazer com que esse dinheiro tivesse fluidez, não chegou. Então, quando a gente para pensar em produtos que sejam mais efetivos, é realmente não somente, como a Michela trouxe, da escuta, mas também na construção. Então, pensar que essas mulheres pretas são ótimas pagantes. Então, por que esse dinheiro não chega para a gente? Por que não tem uma política de crédito que é focada em mulheres que são líderes de empresa? Já que, infelizmente, falando infelizmente mesmo, a maior parte dessas mulheres são que empreende por necessidade, mas que geralmente pegam pouca grana, mas pegam exatamente o que elas conseguem dar conta de pagar. Então, é entender que esse público já era para estar sendo olhado há um bom tempo. Então, por isso que eu falo que acaba sendo um olhar muito pobre, porque é um olhar que, se tivesse uma estratégia melhor, qualquer outra empresa que estaria fazendo isso, né, já estaria saindo na frente aí do próprio mercado. E nessa estratégia, Karine, você acha que a comunicação é importante? Como é que tem sido essa comunicação? Como é que ela pode ser melhorada? Como é que vocês têm trabalhado isso na Wakanda? Uau! Acho que a primeira coisa é quando a gente tenta criar essa ponte entre a imagem que você tem de um empresário e a imagem que você tem de empreendedor. Perceberam, gente? É literalmente primeiro no masculino, e eu entendo que a primeira imagem que apareceu a sua imagem não era uma imagem que parecia comigo. Então, por isso que a gente fala sobre, primeiro, quebrar essa ideia de expectativa. Pegar essas imagens e tentar trazer de forma muito mais diversa. Então, fazer as empresárias, as empreendedoras, trazer a realidade de empresas que muitas vezes nascem em casa, entende? E que o único foco dela, muitas das vezes, no início, sim, é pagar as contas. Então, sim, tudo bem, está misturando as finanças, isso não é um problema. Isso é apenas uma fase.
Então, eu acho que quando a gente começa a trazer na Wakanda que existem vários tipos de empresa e vários pontos de partida, a gente acaba mostrando para quem está ouvindo, para você que está ouvindo, que talvez você conheça várias empresárias e empreendedores aí do seu lado. Só que, às vezes, não vai estar na Bolsa de Valores, às vezes não vai usar nem terno e gravata, e, às vezes, vai andar e voltar de buzu para casa. Mas não deixa de ter uma empresa, não deixa de ter grana e não deixa de precisar de produtos financeiros para fazer com que aquela realidade dela mude, amplie e potencialize outras pessoas. Então, o que a Wakanda faz ao traduzir a linguagem é pregar as múltiplas realidades que existem no país e que gera para estar dado isso e trazer para o centro, literalmente. Então, explicar que não existe uma fórmula de bolo, entendeu? Para poder criar uma empresa. Existem vários jeitos, vários lugares, e que é uma coisa que a gente chama na Wakanda de vibrânio, que é o que a gente tem aqui no Brasil, que é a diversidade. Linguística, cultural, etária, tudo. Então, você consegue encontrar vários Brasis dentro de uma única cidade, muitas das vezes. Então, por que não, quando a gente para pensar nessa linguagem, de como eu estou passando essa imagem, das campanhas, dos produtos, eu assumir essa diversidade e utilizar isso, literalmente, como estratégia para atrair mais pessoas. O que exatamente exclui as pessoas nesse cenário, né? Você falou do CNPJ, tem a questão da informalidade, tem gente que não tem nem CEP, né, Michela? Basicamente a burocracia, né? A burocracia pelo menos para mim, sempre que empreendi, foi o fator que me excluiu de todo o sistema bancário tradicional. Então, eu sempre empreendi, sempre tive CNPJ, e aí, tirando a romantização daquele empreendedorismo, eu tinha CNPJ exatamente porque eu sabia que eu receberia um pouco mais, né, emitindo nota. Eu preferia emitir nota do que vender meu tempo ali na CLT, mas foi uma escolha minha. Então, você poder ter essa escolha, né, de organizar seu tempo, organizar suas finanças. Então, isso tudo dentro da cabeça ali, quando a gente começa a empreender, né, às vezes, quem está vendo de fora acha que é aquele romance da coisa. Então, assim, as mulheres hoje são as maiores realmente empreendedoras que tem hoje no Brasil, né? Não tem como negar isso. Tanto que, se você pegar os empreendimentos, os MEIs aí, a maior maioria é de mulheres, e o que falta mesmo para tirar toda essa burocracia, né, é fazer com que esses acessos a esses serviços sejam mais simples, né? Hoje existem outras alternativas no mercado, que é onde eu consegui fugir de toda essa burocracia, onde eu consegui ter um pouco mais de acesso aos serviços financeiros que antes eu não tinha. Então, hoje, não tem como negar. Estamos desbancarizados. Dependendo da região onde você mora, você não tem acesso a um crédito, a um financiamento, você não consegue crescer o seu negócio, então você não consegue o investimento necessário para gerar aquele crescimento, né? Então, a gente fica refém de um sistema realmente que é excludente e que deixa a gente à margem de tudo que está aí, né? Hoje, para mim, o que mudou todo esse jogo foi quando eu consegui, através da tecnologia, através, né, das criptos e da tecnologia blockchain, acessar os mesmos produtos e serviços que antes para mim eram negados. Então, hoje eu tenho acesso a crédito, eu tenho acesso a financiamento, eu consigo colocar meu dinheiro para rentabilizar para mim, e não me interessa se o meu endereço é da favela, não me interessa se eu tenho nome no SPC ou no Serasa, não me interessa a minha renda, e eu tenho acesso a tudo isso que antes eram só para os grandes investidores. Se eu chegasse num banco com R$50 falando eu quero investir, provavelmente iam rir de mim. Hoje, com R$50, é possível, sim, você conseguir investir. Então, isso democratizou o acesso às finanças, né? E as pessoas já estão se apropriando dessa tecnologia, né? Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão buscando, e a grande parte, realmente são as mulheres. Mulheres são mais conscientes, né? Mulheres realmente querem, sabem administrar ali aquela economia doméstica. Eu acho que, se você parar para ouvir, né, a história dessas mulheres pretas que tiram leite de pedra, literalmente, vai ter um aprendizado que talvez seja até maior do que muitos anos sentado aí dentro das universidades, porque imagina, com tão pouco, conseguir administrar, e ainda no final de semana conseguir ir para um pagodinho, fazer um churrasquinho, ir na praia, que mora no litoral, e com aquele recurso que é sempre escasso. Então, isso tem que ser estudado, e tem que ser incentivado, e tem que realmente ter seu mérito, né? Tem o tal do score, né, Karine, que tem que atingir, muitas vezes não consegue. E você citou uma coisa importante, que entre os inadimplentes, o número de mulheres é bem menor, né?
Sim, não, ó, e velho, quando a gente parar para pensar sobre mudar essa lógica, acho que como a Michela trouxe, parar para pensar qual era a lógica antiga. Porque para e pense, a gente sempre passou esses trocentos racismos para poder entrar no banco. Então, a imagem que se tem do banco de instituições financeiras são uma imagem que não passa confiança, por mais que queiram passar. A outra coisa, quando você coloca tecnologia, você acaba passando uma imagem que é de tecnologia não é para você, então acaba não agregando ao público que é um pouquinho mais maduro, mas que é um público que geralmente tem mais finanças para investir para gestar. Então, por isso, quando a gente fala sobre trazer diversidade, principalmente para esse lugar, é para que essas pessoas sintam que elas podem acessar. E acho que das instituições assumir que antes não era assim, mas agora pode ser diferente. Então, se antes eu só julgava você pelo seu score, eu preciso fazer assim hoje? Eu não posso simplesmente dar olhando, em vez de só olhar o seu score, ou seja, veja, em vez de olhar as contas que você não paga, por que eu não olho as contas que você paga? E aí começa a analisar a sua análise financeira pelos compromissos que você honra, porque talvez aquela conta tenha alguma que você não conseguiu pagar, mas tem outras, como todo mês você paga. Como eu conheço várias mulheres que falam assim, olha, Karine, esse mês eu fiz uma grana, não estou devendo a ninguém, paguei conta de luz, conta de água, conta não sei o quê, conta de aluguel e não sobrou nada. Mas é esse discurso do tem contas que eu honro todos os meses. Então, é só quando a gente começa a mudar a lógica, sabe? E começar a pensar, por exemplo, tem empreendimentos que não têm um faturamento muito grande. Então, se perguntar, fluxo de caixa. Às vezes é uma empresa, um CNPJ que movimenta, sei lá, 4 mil, 3 mil, 2 mil reais no mês. Mas pare e pense, em quanto tempo? Há quanto tempo ela está fazendo aquilo e há quanto tempo você consegue averiguar que ela está com aquilo. Então, são empreendimentos que não têm um faturamento muito grande, mas são mais resistentes. Que foge àquela frase que vocês dizem, né, do tipo, como é que fala? Que a maior parte das empresas morre em 2 anos. A realidade que eu conheço é que, na verdade, essas pequenas empresas duram no mínimo 5. E olha, tem bico e tem corre que duram no mínimo uns 10, porque passa de geração para geração. Então, eu acho que quando a gente aceita que existem outras realidades, e aí você começa a pensar de dentro, qual era a lógica que era antiga que hoje eu posso mudar? O cartão de crédito, que antes era uma coisa que, nossa, era o pesadelo de todo mundo, hoje, com a democratização, gato, cachorro, papagaio e periquito pode ter um cartão de crédito. Aí, para de ser especial? Não, torna-se acessível. Então, tornar acessível para as pessoas é atingir mais gente. E aí você consegue chegando, mudando a lógica. Ó, antes a gente tinha essa lógica, agora a gente quer que vocês acessem, a gente quer que vocês estejam dentro, participantes do processo. Aí eu acho que a parte das pessoas conseguem mudar a lógica e dar essa chance, né, para as instituições financeiras para ter o meu próprio dinheiro ou para me bancarizar. Aí começa a fazer sentido. Olha o potencial, né, que tem para ser explorado, olha quanto espaço. E Michela citou a questão, você também, né, Karine, da tecnologia, enfim, isso é para a população preta e pobre, sim. Michela, acho que pode falar um pouco mais sobre isso, você é especialista em finanças descentralizadas, né, que é bem importante para os empreendedores por necessidade, mas isso significa o quê? Que o mercado financeiro tradicional, ele deixa de existir ou dá para coexistir? Perfeitamente. Não, com certeza. Tem que coexistir, né? Porque é um processo que leva tempo. O mercado cripto é um mercado muito novo, né? Todos ainda estamos aprendendo a jogar esse jogo do mercado. Então, a coexistência é necessária. Antes de vir para cá, fiquei hospedada na casa de uns amigos e lá eu estava ouvindo uma música, né, num vinil, mas essa música ela tem toda uma tecnologia ali, foi gravada em estúdio, mas estava usando uma tecnologia do vinil. Então, o que o sistema, a organização, né, o mercado da música, ele fez foi se reinventar. Então, o que eu vejo hoje, o mercado financeiro, ele vai precisar se reinventar, porque a tecnologia ela é imparável, né? E a partir do momento que nós temos a internet democratizando tudo isso, vai chegar um momento que eles precisam realmente coexistir e tem que coexistir. Porém, não coexistindo sem uma dependência. Então, a descentralização fala da liberdade. Então, eu vou poder escolher ter acesso a um banco ou não, e eu vou poder escolher onde eu quero investir ou não o meu dinheiro. Isso que, para mim, é a grande jogada, né, do negócio.
Tem mais uma questão aqui que eu queria trazer para vocês, no tempo que nos resta, mas eu acho interessante, porque tem uma pesquisa que foi feita pela Opinion Box, com apoio da Nath Finanças, que foi divulgada recentemente, traz alguns dados sobre o comportamento financeiro da população de baixa renda, né? As classes C, D e E representam mais de 80% da população brasileira e 65% das pessoas entrevistadas têm algum dinheiro guardado ou investido atualmente, ou seja, a população de baixa renda também guarda dinheiro, né? Fundos de renda fixa são os campeões. Como é que o mercado financeiro pode superar os desafios, principalmente para diversificar as ofertas, e que sejam mais interessantes para o empreendedor? Bom, é desburocratizando, né? E pensando mais em um mercado que tenham serviços que vão realmente acessar ali, e não só explorar, né, aquele indivíduo com taxas e juros abusivos. Então, é possível você ter lucro, sim, porque nós estamos falando do mercado de capital, tem que ter lucro, mas que não precisa ser um lucro absurdo. É possível todos ganharem aí nesse jogo, né? Não, com certeza. Eu acho que o que a gente consegue fazer, pensando em como deixar mais atrativo, eu acho que divulgando melhor essas informações, porque parece que esse negócio de investimento ainda não chegou para todo mundo. Piorou quando fala não do Tesouro Direto, né? Que é o seguro, é o que a galera fica com medo de arriscar, porque, afinal de contas, todo mundo tem pequenos dinheirinhos e a gente precisa guardar isso. Então, eu acho que quanto mais informação acessibilizada para as pessoas, melhor, entende? Então, acho que a gente consegue fazer com que essa informação chegue de forma mais confiante, de forma mais segura. Eu acho que é isso que a periferia quer. Eles querem investir, eles têm dinheiro para investir, mas ficam com medo de perder. Então, quanto mais a gente conseguir conversar, ter pessoas como essa deusa Michela, que maravilhosa. Como aqui Karina, como Débora. Divulgando, né? essa informação e fazendo chegar de forma tranquila, fluida, segura, eu acho que as pessoas vão cada vez mais entender que investir, criar patrimônio não é uma coisa ruim, porque ensinaram para a gente, minha deusa, que dinheiro era ruim, entende? E aí, se ensinam isso para a gente depois e agora querem que a gente invista, é meio contraditório. Então, mudar essa mentalidade e dizer que esse ambiente ele é para todo mundo. E trazer mais iniciativas como essa, né? Nós estamos aqui num evento, né, falando de finanças, e estamos aqui com um painel de mulheres pretas, incríveis e maravilhosas, e é isso que a periferia quer. A periferia quer se ver representada. E também a gente tendo aí esse espaço para a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento, porque é como ela falou, conhecimento é tudo, é a base de tudo, e é aí que a gente vai conseguir mudar, né, alguma coisa lá embaixo. Mas, assim, é isso, mais iniciativas e vamos nessa, né? Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela conversa aqui, muito importante ter vocês. Karine, uma boa noite para você, obrigada. Muito obrigada, deusa. Karine Oliveira, da Wakanda Educação Empreendedora. Michela, obrigada, boa noite para você. Agradeço. Michela Galvão, da Diversas Criptos, uma boa noite. Audiência, muito obrigada pela companhia.